Amém. Amém. Pode começar? Amém. Glória a Deus. Amém. Sinta-se à vontade. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam em todos os nossos corações. Amém? No coração de cada uma dessas mulheres valorosas que estão ao alcance, né, da nossa voz. Que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos estudar outra mulher da Bíblia, né? Porque nós estamos estudando as mulheres, né, que foram destaque, que Deus destacou na Bíblia. E hoje nós vamos falar de Débora, uma mulher forte e admirável. Todas elas são fortes e admiráveis, mas Débora teve algo especial de Deus, né? E Juízes, nós vamos estudar o capítulo 4, né? E vamos ler agora no início, o capítulo 4, versículo 4. Quem era Débora? Débora, uma mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, Débora, naquela época, era uma mulher à frente de uma batalha. Quando lemos todo o capítulo, nós meditamos, né, na história de Débora. Que mulher valorosa, que mulher extraordinária à frente de uma batalha tão grande. Como que ela se destacou nessa batalha? Para estar naquele lugar, para ser dotada de qualidades especiais, ela precisava de algo importante, que era a dedicação ao Senhor, né? Débora era esse tipo de mulher, forte, corajosa, que é cheia do Espírito de Deus, né? E ela estava à frente de um povo que precisava. Imagina, naquela época, uma mulher que era tão preconceituoso em relação à mulher, o conceito da mulher. E ali uma mulher na frente de uma batalha, que negócio é esse? Mas Deus coloca a mulher onde Ele quer. Não é onde a mulher quer que ela vai estar, não. É onde Deus quer que essa mulher esteja, ela vai estar. Né? O ditado hoje, né? O slogan hoje é o seguinte: a mulher está onde ela quer estar. E eu digo o seguinte: a mulher está onde Deus quer que ela esteja. Porque essa é a mulher de Deus, essa é a mulher que se dedica a Deus. E Débora não era diferente. Débora era uma mulher, mas uma mulher que estava onde Deus queria que ela estivesse. E Débora, ela era forte, corajosa, ela era juíza, profetiza e ainda participava ativamente das questões militares da época, da nação de Israel. Vocês veem uma coisa. O preconceito da mulher veio do humano, não é? Por quê? Porque Deus, se você lê a palavra, você está vendo sempre Deus destacando a mulher. A gente sabe que existe esse preconceito. Mulher não pode falar, né? Só os homens podem administrar, mas Deus quebrou isso lá atrás. Quebrou exatamente. E quando a gente vê Débora, juíza, a primeira juíza mulher, não é? Eu trabalhei no judiciário e tinha muitas juízas lá, mas muito mais juiz do que juíza. E vocês veem que desde aquela época Deus já colocava a mulher onde ele queria colocar. E para isso, Débora era uma mulher. Ela é incomum à sua época, porque mulher naquela época não tinha vez, não tinha voz, como nós já viemos falando desde lá de trás, né? Mas ela tinha se colocado nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Mulheres, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e deixamos Ele usar como um instrumento dele, ai, irmãs, nós nos tornamos incomuns.
porque nós estamos nas mãos de Deus. E quando nós nos colocamos, Ele nos coloca em lugares que a gente nem imagina. Ele nos coloca em destaques que a gente nem imagina. Esse é o nosso Deus. Creia nele. E essa mulher, ela se colocou nas mãos de Deus e deixou Deus usar. Por isso ela foi destaque. E ela foi tão especial que Deus a destacou na sua palavra, não é? Ela serviu de exemplo para nós. E ela disponibilizou a sua vida para ser usada para o Senhor. Não adianta só você se colocar, né? Mas você tem que se disponibilizar para o Senhor. Senhor, eu estou disponível para ti. E, irmãs, não coloque obstáculo para fazer a obra do Senhor. Se tudo que lhe vier às mãos, faça com todas as suas forças, porque o lugar para onde nós vamos, a sepultura, lá nós não podemos fazer mais nada. Mas enquanto estivermos aqui, o Senhor nos deu vida, nos deu saúde, e nós precisamos nos disponibilizar, nos colocar à disposição do Senhor. E eu tenho feito isso, irmãs, eu tenho me colocado à disposição do Senhor. Apesar de todas as circunstâncias, como já comentei aqui, né? Eu tenho um filho que ele é PCD, né? Ele tem síndrome de Down, ele tem o espectro autista, ele sofre de esquizofrenia, mas controlada por medicação. Mas eu me disponibilizei ao Senhor, apesar de todas essas tarefas que eu tenho, eu me disponibilizei ao Senhor. E falei, Senhor, eu estou aqui. E hoje eu estou aqui, irmãs, para fazer a obra do Senhor, porque eu me disponibilizei. E você também pode se disponibilizar e fazer a obra do Senhor conforme Ele quer. Outra característica de Débora, né? Ela se posicionou diante de Deus. Ela ficou à frente de uma nação, de uma sociedade tão preconceituosa como era e ainda é, né? Nós vemos que os salários das mulheres, né? Eles vivem batalhando pelos salários para serem salários igualitários, né? A isonomia do trabalho, do salário, mas mesmo assim as mulheres ainda são discriminadas na sociedade. Mas ela exerceu essa posição de Débora, era só assumida essa posição de Débora era uma posição que só era assumida pelos homens. Mulher jamais seria juíza. Mas ali Deus posicionou Débora e colocou-a diante de uma nação para ser um destaque e ele mostrar que ele usa quem ele quer. Ele usa homens, ele usa mulheres, ele usa crianças, não é? E esse Deus, quando nós nos posicionamos diante de Deus, ele faz coisas tremendas na nossa vida, coisas que você nem imaginava fazer. Deus te posiciona e te coloca diante de algo muito importante. E nós podemos também extrair muitas lições importantes de Débora, sabe? Para as nossas vidas com o caráter de Débora. Nós podemos ver que no capítulo 4 a 5, né? Do capítulo 4, versículos 4 a 5, diz assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Aqueles homens se chegavam diante de Débora, de uma mulher, para pedir conselhos, porque ela era juíza, ela sabia. E de onde que ela tirava toda essa sabedoria? De Deus, irmãos. Quantas pessoas dizem, não sou capaz de fazer. O pastor me pediu para fazer isso, mas eu não sou capaz. É capaz sim, porque quem te capacita é o Senhor, irmãs. Sabe? Não quer dizer que você tenha que ter uma faculdade, uma universidade, ter.
PhD, ser doutor para poder fazer alguma coisa. Não, a capacidade vem do Senhor. É Ele que te capacita, é Ele que te coloca no lugar que você deve estar. Não é assim? E Débora estava nas mãos do Senhor e ela estava ali como profetisa. Como profetisa, ela recebia de Deus a palavra de Deus para ministrar, né? Para dar a solução daqueles problemas. E ela explicava porque ela recebia do Senhor. Então, ela recebia a palavra de Deus que deveria ser anunciada para cada momento decisivo na vida daquela nação. Era ela, a responsabilidade estava nas mãos dela para ministrar a palavra. Hoje nós estamos aqui ministrando a palavra. Olha a responsabilidade que nós temos de trazer essa palavra de Deus e mostrar. Eu não sei como o Senhor vai falar no seu coração, mas uma coisa eu posso te dizer: essa palavra vem de Deus. E Débora recebia essa palavra e ministrava para aquele povo. Nós também devemos pedir a Deus que nos ensine, irmãos, que nos dê a palavra certa na hora certa para cada tipo de situação. Para que, qual a situação que nós vamos encontrar na nossa vida, nós tenhamos a sabedoria para resolver, porque só podemos resolver se nós estivermos voltados para o Senhor, com a sabedoria do Senhor. Quantas vezes, irmãs, nós estamos em uma encruzilhada, não sabemos como decidir? Ou alguém vem perguntar para nós: o que que eu faço? Eu estou numa situação assim, o que que eu faço? Ore, peça a Deus direção e aconselhe, sabe? Nós vemos o quanto Deus, né, ele nos orienta no momento mais difícil, ele traz a orientação divina e a gente decide, porque nós não decidimos por nós mesmos, mas decidimos, né, por aquele que nos colocou, nos deu sabedoria para resolver. E eu não sei qual tipo de momento que você está passando na sua vida agora e que você precisa de uma decisão, você precisa resolver. Senhor, eu preciso tomar uma posição, e qual é? Ore ao Senhor, Ele vai te direcionar. Sabe onde nós encontramos todas as respostas? É na Bíblia Sagrada. É lá que nós encontramos todas as respostas para os nossos problemas. Até, irmãs, na compra de um imóvel, na compra de um carro, na compra de uma roupa. Se você orar ao Senhor, Ele vai te direcionar. São circunstâncias, muitas vezes, que o Senhor nos coloca. Olha, irmãs, quando eu estava com meu filho na UTI, e que a médica entrou com uma. Eu tinha que assinar uma autorização para ele ser traqueostomizado. E meu marido assinou para ele ser entubado, e quando eu estava com ele, veio a autorização para traqueostomizar. E eu chorei muito, porque era uma decisão muito difícil, que eu não sabia qual seria a reação dele para receber esse tratamento. E, no entanto, o Senhor, naquele momento, me orientou para assinar. E foi o que trouxe a cura para o meu filho. Deus sabe de todas as coisas. Então, eu não sei o que momento que você está se vivendo. Eu não sei se você tem um filho que te pede conselhos, um marido que te pede conselhos, um vizinho. Mas uma coisa eu vou dizer: peça a Deus sabedoria, porque a sabedoria ela vem do alto. Débora era uma mulher guiada por Deus, sabia? Assim como você é. E Deus sempre lhe dava a palavra certa no momento certo. Irmã, se nós orarmos, Deus dá. E às vezes você fala: poxa, como que eu falei isso? Não, não foi você, não. Foi a sabedoria de Deus na sua vida. E ela, como juíza, irmãos, Débora tomava decisões importantes para a nação. Mas em todas as decisões de Débora, nós vemos a influência de Deus na vida dela, irmãos. Era a influência de Deus. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus governar a sua vida. Porque você vai ter essa sabedoria influenciada por Deus para resolver todas as situações, porque é o Senhor que vai, não é, trazer toda a solução para você. E diante de uma decisão importante em sua vida, que você não sabe como resolver, o que que você faz?
se ajoelha, ora, peça ao Senhor sabedoria e vai ser resolvido em nome do Senhor. Olha o que que o salmista Moisés, ele mostra, né? A direção de Deus, como ter essa direção de Deus, no capítulo 90, verso 12, o que que diz? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse coração sábio, ele só vem do Senhor, porque Deus é sabedoria, né? A nossa sabedoria vem do Senhor. Amém, irmãs? Agora, Débora nos ensina que a vitória vem depois de grandes batalhas. Às vezes, irmãs, a gente acha que não precisa batalhar, mas precisa. Nós precisamos. E depois das batalhas, irmãs, nós precisamos glorificar ao Senhor. Nós vemos Miriam, né? Aquela batalha, ele passou o Mar Vermelho, né? De pés enxutos. E o que que acontece com Miriam lá do outro lado? Ela agradece a Deus, louva a Deus e engrandece a Deus pela vitória. Então, irmãs, nós precisamos, para ter vitória, nós precisamos passar pelas batalhas. Débora passou pelas batalhas. E continuando no capítulo 4 de Juízes, Baraque é convidado para ir à guerra. Ele procura Débora e diz: se fores comigo, irei. Imagina, um soldado, um general, perguntando se Débora iria com ele, ele estava à frente da batalha. Porém, se não fores comigo, não irei. Porque ele via quem em Débora? Ele via Deus em Débora. Ele via a solução do problema em Débora. E Débora, aquela mulher que se disponibilizou para o Senhor usá-la. Não é interessante, irmãs? Nós vemos aqui no versículo 9, diz assim: e disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas. Mas disse para ele: você vai, eu vou com você, mas você não vai receber honra, não. Pois a mão de uma mulher, pela mão de uma mulher, o Senhor vencerá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Ela foi junto, mesmo ele sabendo que a honra não seria dele, mas ele confiava que o Senhor estava usando Débora. Olha que interessante, irmãs. Muitas vezes nós nem damos importância àquilo que nós sentimos, mas é Deus que está nos usando e outras pessoas. Deus vai dar a vitória através de você, através da sua oração, através da sua dedicação. O Senhor, o seu conselho vai trazer vida para alguém. O seu abraço vai trazer saúde para alguém. Deus quer usar é você. Deus quer te usar. Entrega, se disponibiliza ao Senhor, seja qual for a obra que o Senhor está te chamando, vá, o Senhor quer te usar. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Ela foi mulher determinada, irmãos, mulher guerreira, mas ela tinha certeza que Deus ia vencer a guerra. Era totalmente comum naquela época uma mulher estar dentro de uma situação dessa, de guerra, mas ela foi. Mas Baraque fez questão de que Débora fosse com ele ao campo de batalha, porque ele se sentia seguro com a presença de Débora. Débora ali estava representando Deus para ele. Débora ali estava representando o Espírito Santo para ele. E Baraque, todos os homens israelitas sabiam que Deus estava com Débora. Irmãs, já pensou a uma pessoa querer a sua companhia porque sabe que você está com Deus? Sente paz? Não sei, agora, no finalzinho do ano passado, meu esposo estava com um cisto, tipo uma verruga na cabeça, e nós fomos no, no, no médico, e ele disse que tinha que ser uma cirurgia. Através de cirurgia, ele teria que ficar internado e passar pela cirurgia. Irmãs, na véspera, ele fala assim: Raquel, dá uma olhadinha na minha cabeça aqui, que eu não estou achando mais a verruga. E estava com a cirurgia marcada, isso foi numa quarta-feira, a cirurgia marcada para segunda. É no dia 10 de dezembro que estava marcada a cirurgia.
E nós fomos ao médico, e porque ele não viu mais a verruga, eu falei, não, vamos lá para ver a opinião do médico. E nós fomos, irmãos. Quando nós estávamos, chegamos e falamos com a secretária para ele ser atendido, interessante, mas ela falou assim, é milagre. Aí um outro senhor sentou ali, que eu sentei ao lado dele, e falou assim, é milagre. Ai, ora por mim. Eu sinto que a senhora transmite paz. Então, ore por mim, para eu também tenho que operar na segunda-feira. Então, ora por mim. E se a gente não se encontrar aqui, a gente vai se encontrar lá na glória. Ai, irmãs, aquilo me deixou com uma sensação tão boa do Espírito Santo de Deus na minha vida. E eu falei assim, essa paz que você está vendo em mim é do Espírito Santo de Deus. Porque ele habita em mim e ele habita em você também, falei para ele. E o Senhor vai estar com você. Se ele permitiu que você passasse pela cirurgia, o Senhor está contigo. Você vai vencer essa batalha. Irmãs, nós vencemos a batalha quando nós nos dedicamos ao Senhor. E aquele rapaz falou para mim que se a gente não se encontrasse mais nessa vida, porque ele nem sabe meu nome, nem eu o dele, nem sabemos quem, nem sabia que pessoa ele era. Mas eu sabia de uma coisa, era um servo do Senhor. E ele indo para a glória, né? Nós vamos nos encontrar lá. Amém, irmãs? Mas a batalha tem que ser vencida aqui, irmãs. E disse ela para, no versículo 9 já lemos, né? E disse ela, certamente irei contigo. E ela foi com ele, e ele se sentiu seguro. Mas Baraque fez questão que Débora fosse com ele para o campo de batalha, porque ele via Deus na vida de Débora. Deus, as pessoas têm visto Deus na sua vida? Você tem demonstrado Cristo na sua vida? Porque a gente só demonstra Cristo na nossa vida com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de agir. Então, nós vemos Deus na nossa vida, o mundo vê Deus na nossa vida, vê Jesus na nossa vida. Então, depois da grande batalha, irmãs, aí o que que vem? A grande vitória. Deus nos dá vitória, e Deus deu a vitória a Débora, também vai te dar. No capítulo 5 diz assim, Débora compõe uma música de gratidão a Deus pela vitória recebida. E nós vemos, se olharmos para a nossa realidade de vida, irmãs, talvez não tenhamos motivos para cantar, não tenhamos motivo, eu não sei que tipo de luta, que batalha que você está passando, e você diz, eu não tenho força para cantar, eu não tenho força para orar. Senhor, o que que eu faço da minha vida? Lembre-se, a vitória sempre vem depois da batalha. Amém, irmãos? E cante o hino da vitória. E muitas vezes você deve cantar o hino da vitória antes da vitória chegar. Antes que chegue, comece a cantar. Porque o Senhor está vendo a sinceridade do seu coração. Comece a agradecer antes. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai me dar e eu já sou grata a Ti pela vitória. Pela bênção que o Senhor já está concedendo na minha vida, eu já sou grata. A gratidão está no meu coração, Senhor. E aí, irmãs, nós vemos que o Senhor vem e nos dá a vitória, mesmo que a sua batalha seja no campo espiritual. Ore que o Senhor vai te dar a vitória. Nós estamos numa guerra, irmãos. A nossa vida está numa guerra. E é uma guerra constante. Mas o Senhor está conosco, irmãs. O Senhor está cada dia nos orientando, nos trazendo a vitória, mas depende de que nós estejamos, irmãs, na presença do Senhor. A vitória só vem depois de batalha. Não adianta que, eu tenho vitória sem luta. Não, não tem, não é? Não tem. E nós temos que orar para que o Senhor nos fortaleça. Irmãs, para a batalha, o que que eu preciso principalmente para as batalhas espirituais? Nas batalhas espirituais eu preciso de armamento. E quais são as armas espirituais que eu preciso usar? Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé,
e os pés calçados na preparação do Evangelho. Eu preciso desse armamento. O apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos estar equipados para guerrear espiritualmente. Eu não sei qual é a sua guerra espiritual, mas esteja armada, não é? Esteja protegido com a couraça da justiça, não é? Que as setas malignas vai bater ali e vai, né? Não vai prosseguir, porque você está usando da justiça de Deus. E nós vemos o quanto Deus faz por nós. Amém, irmãs? Então não esqueça da promessa de Romanos 8:37 que diz: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, irmãs, por Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores, porque nós estamos diante de uma batalha, mas nós temos um general que nos guia e ele nos garante a vitória. Amém, irmãos? A nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque ele já venceu todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, todas as nossas guerras na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se você está passando por um momento de enfermidade, lembre-se, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas angústias. Ele viveu 100% homem, sendo 100% Deus. Então, ele levou sobre si. Então, vamos crer, irmãs, vamos confiar no Senhor Jesus. Não adianta só crer, nós precisamos confiar que ele vai trazer a bênção, trazer a saúde. Amém, irmãos? E Débora, instrumento frágil que é usado por Deus para realizar coisas grandes, poderosas. Mulher corajosa, juíza e profetiza. Numa época em que as mulheres eram alvos de desprezo, de preconceito, Deus levanta uma mulher para batalhar na frente do povo de Israel. Mulher agraciada pelo ato divino. Você também é agraciada pelo ato divino, irmã. Você também é uma serva do Senhor para abençoar outras vidas. Foi uma humilhação para o povo de Israel, irmãs. Então, nós vemos ela como instrumento frágil, foi usada por Deus. E o povo de Israel, eles viviam numa sociedade de domínio masculino. Então, para eles, era uma humilhação uma mulher estar na frente da batalha, não é? E liderando os homens. E nós vemos hoje muitas mulheres liderando igrejas, liderando homens. E quem está colocando ela nesta posição para liderar? É Deus, irmãos. Deus coloca essas mulheres para liderar na frente do seu povo, na frente da sua igreja, a noiva de Cristo. São essas mulheres que se dedicam à obra do Senhor. E Deus nos mostra que Ele também usa mulheres em lideranças importantes. Se você está na frente, é porque Deus te colocou. E cantou Débora e Baraque, Juízes 5. O cântico de Débora e Baraque é um cântico de louvor a Deus pela sua misericórdia e pelos seus atos de justiça com Israel. Eles foram justos com Israel, deram bons conselhos para Israel, para que Israel seguisse o caminho certo com justiça diante de Deus. É através dos cânticos que elevamos ao Senhor a nossa expressão de gratidão, irmãos. Quantas vezes você está louvando ao Senhor, então você também vai louvar ao Senhor com a sua voz, né? Com o seu cântico. Então, irmãs, nesta manhã, vamos agradecer ao Senhor pelas vitórias que Ele já nos deu, pelas bênçãos infinitas que Ele nos deu. Vamos entregar ao Senhor, disponibilizar a nossa vida ao Senhor para que Ele nos use, sabe? Para que Ele nos coloque diante, mesmo que seja diante das dificuldades, nós consigamos, né? Ultrapassar as circunstâncias, ultrapassar as barreiras pelo sangue de Jesus. E nós vamos vencer e vamos cantar o cântico da vitória, irmãos.
É tão bom quando você recebe uma vitória e começa a glorificar ao Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. O Senhor nos colocou numa posição que a gente nem imaginava estar. E comece a glorificar o nome do Senhor pelo amor que Ele teve por nós, pelo amor que Jesus teve de morrer por nós naquela cruz do Calvário. Não é? O amor de Deus foi tão grande, tão imenso, imensurável, não é? E nos deu um coração para sermos agradecidos a Ele. Irmãs, eu não sei qual o segredo que essa mulher tão especial tomou esta posição, mas foi o Senhor Deus. Será que ela era melhor do que nós hoje, irmãs? Para ter toda essa dádiva de Deus na vida dela? Obviamente que não, irmãs. Ela apenas se consagrou ao Senhor. Se nós nos consagrarmos ao Senhor, dedicarmos a nossa vida ao Senhor, entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós também seremos usadas, né, pelo Senhor. Seremos instrumento de paz, instrumento de vida, não é? Instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E essas pessoas vão ver Cristo na nossa vida. Quando caminhamos e tudo nós perguntamos, Senhor, em teus passos, será que o Senhor faria isso que eu estou fazendo em seus passos? O que faria Jesus? Né? Nos meus passos, o que faria Jesus? Então, se todas as vezes nós nos perguntarmos, não é? Que Débora aqui, ela perguntou a Deus, ela entregou para Deus a sua vida para Deus usá-la. E ela teve coragem, tá? Então tenha coragem, porque para você entregar a sua vida, disponibilizar a sua vida para Deus, você tem que ser corajosa, porque você não sabe em que Deus vai te usar. Por que Deus vai te usar? Quando Deus vai te usar? Mas Ele vai te usar. Seja instrumento na mão dele. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, consagre ao Senhor toda a sua vida, consagre ao Senhor a tua família, consagre ao Senhor o teu trabalho, consagre ao Senhor a tua casa, e você vai ver o resultado das bênçãos de Deus na sua vida. Você é à frente de muitas coisas, mas eu posso isso testemunhar do que Deus fez comigo no meu trabalho, na igreja, porque eu sempre coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu fui ensinada assim, mas também eu tive que tomar uma decisão quando me tornei, né, uma pessoa consciente da vida. Eu tive que tomar uma decisão, e a minha decisão foi servir ao Senhor, seguir os caminhos do Senhor, seguir os passos de Jesus. E aí o Senhor, né, abençoou a minha vida, me colocou em posições que eu jamais imaginaria estar, mas o Senhor me colocou em posições assim extraordinárias, porque eu segui exemplo de Débora. Eu segue que o Senhor te colocará em lugares que você nem imagina estar. Mas é o Senhor que nos coloca, ninguém mais, né? Tudo está nas mãos do Senhor. E todas as coisas, não é, irmãs, contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor e a sua justiça. É o Senhor que nos dá todas essas bênçãos. Eu agradeço essa oportunidade que a irmã Líbia tem me dado para estar aqui falando com as irmãs, né? Como eu falei com a irmã Líbia, hoje eu estou aqui em Caldas Novas, estado de Goiás, né? E estou aqui fazendo a live porque o Senhor colocou esse trabalho nas minhas mãos e eu estou à disposição do Senhor. Então, onde eu estiver, eu estou à disposição do Senhor. Amém, irmãos? Esteja à disposição do Senhor, deixa Deus te usar. Seja instrumento na mão dele e o Senhor abençoará a tua vida, né? E você vai receber a tua vitória hoje, em nome de Jesus. Amém.